Come and fly away with me. 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 Bem-vindo ao 8º episódio da primeira temporada. Cleiton, tudo bem? E aí, mestre? Tranquilo? Como estão as coisas? Na paz aqui em home office. Cara, o home office revolucionou nossas vidas, né? Demais, cara. Ressignificou muita coisa, né? Claro. Eu já tenho um tempo, né, que o meu trabalho é praticamente home office. Depois que eu decidi ir para essa vida de empreendedorismo. Mas, cara, fiquei sabendo que você hoje, te convidei um pouco aí, você pode se apresentar. Você vai participar, você é o meu primeiro convidado, na verdade, para participar desse teste de podcast. Para falar um pouco, o pessoal sempre pede alguns convidados, e para falar um pouco sobre suas aventuras, tanto no meio digital, no meio comunicativo, no meio empresarial, de sua vida corporativa e de empreendedorismo. E por que é bom falar um pouco das pessoas que viveram essas duas etapas da vida, tanto a etapa de empreendedorismo quanto a etapa do mundo corporativo? Porque elas têm os dois lados, elas sabem onde que o calo dói, vamos dizer assim, né? E sabem quais os processos, quais os erros foram cometidos e como pode melhorar também, né? Então, se apresenta aí, Cleiton, para todo mundo te conhecer. Demorou, cara. Eu venho de uma família de empreendedores, então acho que tá um pouco na veia aí, né? Meu pai sempre meio que se virou para poder fazer as coisas acontecerem lá em casa. E então eu tive essa inspiração aí desde muito pequeno, né, do meu pai correndo atrás e acelerando os negócios dele, né? E aí ao longo do tempo, antes de eu entrar na faculdade, eu tinha um sonho muito grande de empreender, mas não sabia em que ainda. E pelo fato de não exatamente saber em que empreender, eu resolvi entrar na faculdade, cursei, fiz uma pós-graduação e depois emendei no meu primeiro negócio. Aí foi quando eu criei o meu primeiro negócio e tive todas as dores que a gente já sabe um pouco aqui de como que elas são, né? E fui pro segundo, montei uma segunda empresa, depois queria ter uma startup, montei uma startup. Depois disso, eu fui pro quarto negócio, então tive 4 empresas antes de ir pro mercado corporativo de fato, né? Aí eu entrei no mercado, fiquei mais ou menos uns 4 anos, né? Depois eu abandonei o empreendedorismo, né, vamos dizer assim, e fui trabalhar no mercado corporativo. E foi muito bom, cara, essa experiência de ter empreendido primeiro para depois ir para o mercado, porque eu fui com uma mentalidade totalmente diferente das pessoas que estão lá, né? A galera tem uma mentalidade muito do tipo, precisamos manter os nossos empregos, né? E eu vinha numa pegada totalmente diferente, né, querendo construir o novo, querendo fazer as coisas acontecerem, então tive muitos conflitos, né? Porque as empresas funcionam muito na base do relacionamento, né? E eu uma cabeça mais de execução. E aí dentro desse contexto, durante esse período lá, aí fui para uma segunda startup. A gente fez ela alavancar. Hoje ela tá bem pra caramba. No processo de fazer ela alavancar, eu saí. Eu sou meio desapegado, eu acho que isso é legal, depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso, cara. Eu não tenho apego nas coisas não, cara. Eu começo a fazer as coisas se eu achar que não é sobre isso, cara. Eu não tenho apego nas coisas não, cara. Eu começo a fazer as coisas se eu achar que não é mais pra mim ali, eu saio fora do barco numa boa e vou pro próximo, né? Sou muito desapegado. O que eu aprendi nesse meio de empreendedorismo é o seguinte... É bom você diversificar, cara, você tem que diversificar e todo momento é totalmente mutável as nossas ideias, né? Com cada pessoa que nós conversamos ou quando nós viajamos e tipo, encontramos alguma oportunidade legal, a gente quer transformar em empreendedorismo, né? Mas é claro também a gente não pode esquecer que tem que se pagar, tem que pagar o café. Sim. Porque, cara, se não pagar o café, igual eu falo para as pessoas que eu dou mentoria também, cara, se não pagar o café, cara, você não vai viver de nuvem, não vai viver de ar, não tem como. A matemática ela é bem clara, né? Então, você tem que encontrar algo que pelo menos pague o seu café para você dar os outros. Tá.
Tá legal. Hoje ela tá com 35 pessoas lá. 35 Nossa, pessoas. cara, legal, cara. Legal pra E ela foi caramba. impactada pela crise ou não? Foi, cara. Foi impactada. Eu tenho contato ainda, né? Com o Erly, né, da Predict. A gente conversa muito. E recentemente ele teve que fazer uma sacudida lá para poder aguentar, né, nessa crise, assim. Acho que impactou todo mundo, né? Porque o mercado dele é mercado de nutricionista, né? Mercado de saúde. E as Nutris, as que não pararam, né, estão com dificuldade também de manter os clientes ativos, né? Porque quando a gente pensa, né, no processo de crise, a galera começa a cortar, né? A gente, né, começa a cortar aquilo que não é essencial para o nosso orçamento, né? Então, a nutricionista é uma das coisas que não são tão essenciais na vida de uma pessoa, né? Então o cara tende a cortar aquilo, né? E, Sim. tanto é que agora, por exemplo, não sei você aí, mas eu aqui engordei uns quilos, né? Certeza. Eu já tava engordando antes da pandemia. Ainda mais agora. Mas assim, vamos pular o assunto aqui, porque senão a gente vai lá na frente e depois volta, né? Demorou. Você tava se apresentando, eu acho que, cara, tem uma puta carreira aí, muito legal. Aí agora eu fiquei sabendo, né, tipo, uma novidade que você agora quer ser 100% empreendedor. Sim. Que também eu sou suspeito para falar, tipo, apesar de ter demorado muito tempo para entrar, para reconhecer que estar 100% em uma empresa e um empreendedorismo é o ideal, porque quando você trabalha no meio corporativo e trabalha com o seu empreendedorismo, você vê que está entrando mais grana no seu empreendedorismo, você vê que está dando certo, mas como você está num cargo de evidência dentro da sua empresa, você pensa muitas vezes antes de sair. Então, aquele handover que você tem que fazer, cara, é muito difícil, né? Eu não sei como você passa por isso, mas conta um pouco pra gente, como que foi essa virada? Tipo, dentro da sua empresa, você pensa muitas vezes antes de sair. Então, aquele handover que você tem que fazer, cara, é muito difícil, né? Eu não sei como você passa por isso, mas conta um pouco pra gente, como que foi essa virada? Tipo, qual foi o seu maior decisor, assim, de falar, cara, não tá dando muito certo aqui, eu vou aproveitar as oportunidades dessa crise também, vou juntar o útil ao agradável e vou entrar nesse 100% de empreendedorismo mesmo, né? Sim. Cara, a grande busca, né, e parece ser clichê, mas não é, a grande busca é a felicidade, né, cara? Eu acho que a pessoa tem que estar feliz. Então, se ela tá trabalhando numa empresa e ela tá feliz lá, cara, continue aí, fique, permaneça, muito bom. O importante é você ficar feliz. Então, eu não acho que é demérito nenhum a pessoa trabalhar como CLT e trabalhar com um cargo, às vezes, né, a gente até brinca, né? Nossa, mas o cara não pensa em crescer, o cara tá acomodado ali, tá fazendo a mesma coisa, velho. Pô, se o cara tá ali 5 anos trabalhando e ele tá feliz, beleza, cara, permaneça aí, né? Agora, eu me considero muito inquieto, né? Eu gosto de a todo tempo movimentar e tentar fazer uma coisa diferente, enfim. E nos últimos 4 meses eu me peguei infeliz. Eu não estava feliz, eu não estava fazendo aquilo que eu realmente amo, aquilo que eu realmente gosto e aquilo que eu acredito que eu posso explorar o meu maior potencial, sabe? Então, isso foi o estalo de parar, refletir e falar assim, cara, peraí, será que você está indo pro caminho correto, cara? É isso mesmo que você quer? E aí, esse processo até de ficar em imersão sozinho em casa te faz refletir ainda mais sobre isso, né? Porque em alguns momentos você fala assim, cara, não tem quem falar, não tô vendo ninguém. Uma semana que eu tô aqui dentro da minha casa, eu tô pensando em 1 milhão de coisas, né? Então passa a possível mudança e eu acabei de concretizar ela essa semana. Então assim, mas com a mentalidade totalmente diferente do Cleiton empreendedor lá atrás, né? Então tudo que eu passei, tudo que eu já vivi, eu uso agora como bagagem para eu não cometer os mesmos erros, né? Então, depois a gente pode até falar um pouco de erros aqui, né? Mas, assim... Tem muitos erros, eu até vou adicionar aqui um parênteses, que eu tenho um amigo chamado Pedro Paulo. Uma vez eu estava numa viagem com ele em Curitiba, e ele também era empreendedor e trabalhava no mundo corporativo. Aí, após as reuniões que nós fizemos lá em Curitiba, eu sentei com ele e falei, cara, por que você não sai do mundo corporativo? Lá em Curitiba, eu sentei com ele e falei, cara, por que você não sai do mundo corporativo? Você já está ganhando uma grana aí, né, como empreendedor. Aí ele me falou o seguinte, ele falou, Éder, você é o Éder
atrás da sua empresa onde você trabalha e você é o Éder como empreendedor. Você atrás de uma multinacional, você atrás de uma empresa grande é uma coisa. Você, o Éder, só com o seu projeto, só com, né, com a concepção do seu projeto é outra. As pessoas não te recebem da mesma forma, as pessoas... então, se você não tiver um background, se você não se preparar antes, cara, você vai levar porrada do mercado. E o mercado é uma guerra. Então, quando ele me falou isso, eu não tinha essa concepção. Eu tava... Cara, foram anos atrás, cara, tipo, muito tempo atrás. Então, quando ele me disse isso, eu falei, cara, tem razão. Então, eu preciso me preparar para isso. E para preparar, você tem que criar uma autoridade. Que é, cara, primeiro, não atirar para todo lado. Então, né, cada dia você vai estar com um projeto, mas você vai atirar uma coisa que você gosta e se especializar naquilo. Então, quando você está em uma empresa, as pessoas te recebem de uma forma. Porque é o Cleiton da empresa XPTO. É o Éder da empresa XPTO. Então, você vê, o seu sobrenome é a empresa onde você está trabalhando. Quando você empreende alguma coisa, o seu sobrenome é você. Você está fazendo o seu nome, que é muito bom quando você acerta. E é muito ruim quando você erra. Porque quando você erra também é seu nome, você não pode desvincular. Vou trocar da empresa X para a empresa Z. Você não pode mudar de nome, não tem como você mudar seu nome. Então, acho que isso foi muito legal, o Pedro Paulo me falou isso uma vez, e entrou na minha mente. Eu falo isso para todo mundo, cara. Porque eu acho que as pessoas que querem, igual você falou, às vezes a pessoa quer sair do mundo corporativo, né? E quer sair de um dia para noite. Só que, cara, não dá. Se você não fizer seu nome. Eu já conversei com várias pessoas, elas falam para mim, não, mas todo mundo me recebe. Se eu ligar pro presidente da empresa, ele me recebe. Só que eu falo, cara, ele te recebe porque você trabalha em um mal. Então você não é o João do seu empreendedor, do seu projeto. Você é o João da empresa XPTO. Então, cara, eu acho que isso é muito, muito interessante, cara. Que é uma das grandes falhas quando você vai iniciar um projeto de empreendedorismo, cara. A gente não aprendeu isso, né? A gente não aprendeu a separar essas marcas, né? Não aprendeu, cara. E você participou também comigo no momento que eu estava fazendo esse processo também, né? Você estava entrando em uma empresa onde eu, tipo, fazia a gestão de algumas operações, você estava entrando nessa empresa e, tipo, você acompanhou, cara. Tipo, eu falava com você, me desabafava e foi difícil para mim. Eu acho que você tá entrando agora nesse 100%, ficar 100% do empreendedor, acho que vai ser difícil para você também, porque nós acostumamos com aquelas tanto de reuniões, são várias reuniões com muitas pessoas, delegação de coisas. E nesse primeiro mês você vai sentir algumas coisas que eu sinto também, que estão ouvindo aqui, já ouviram da minha boca. No meu primeiro mês eu sentia culpa de acordar 10 horas da manhã. Eu sentia culpa de fazer academia 11 horas da manhã. Porque eu falava, cara, eu não estou produzindo. Não estou produzindo. Então, mas isso é um defeito nosso. Nós aprendemos a nos auto-sabotar. Porque, cara, se eu estou ganhando mesmo tanto, por que eu não posso ir para academia e fazer mudar meus horários? E foi isso que eu fiz nesses quase 3 anos aí, com 100% de empreendedorismo, minha vida mudou completamente. Não que sejam só flores, né? Sim. É difícil, mas eu acho legal, tipo, eu incentivo as pessoas a fazerem isso, ainda mais você na sua idade, tá novo ainda, cara. O momento de ousar é agora, não tem outro momento, porque aposentar nós não vamos. Cara, pelas empresas nós não vamos aposentar, nem pelo governo, então tem que ser por nós mesmos. E a gente ressignifica o tempo, né, Éder? Claro, pelas empresas nós não vamos aposentar, nem pelo governo, então tem que ser por nós mesmos. E a gente ressignifica o tempo, né, Éder? Você começa a pensar numa perspectiva diferente do tempo, né? Porque se a gente for parar para pensar, o nosso maior valor, o valor que a gente mais tem hoje em dia é o tempo. Então, cara, peraí, onde que eu estou investindo o meu tempo? Né? Então, quando a gente está nas empresas, e eu acho que isso é legal, né? De refletir isso, né? Porque é o seguinte, se você está empreendendo e a partir do momento, foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava no meu negócio e recebi um convite para participar de uma empresa, né? E aí o que eles te vendem, né? Eles te vendem o propósito, né? Cara, vem fazer parte do meu propósito, olha o tanto que a minha empresa é legal. E realmente, cara, você olha aquilo e fala assim, nossa, cara, eu quero fazer parte disso, né? E você entra numa bolha, né? Você entra numa bolha e quando você se vê, você fala assim, peraí, cara, mas e aí? O que eu tô fazendo pra mim? O que eu, falo para as pessoas que me lideram, eu gero valor para os meus clientes,
eu gero valor para um monte de gente, e aí no final do dia a gente olha e fala assim, cara, peraí, tem eu, né? Tenho eu nessa história. Então essa foi a minha maior aprendizagem passando nesse ciclo, né, entre empreender e ir para uma organização, que é isso, cara. As empresas, elas te vendem o sonho, elas te vendem do tipo, cara, participe do meu propósito, queime os seus barcos, né, viva o meu ideal aqui, participe comigo aqui do que eu estou construindo, porque a gente está construindo algo muito maior e você precisa fazer parte disso. Então ela te vende tudo isso, e em algum momento ali, se você não se encontrar, né, nesse processo de autoconhecimento para buscar um novo, para a empresa, em algum momento, ela não fizer sentido para ela mais te ter ali, ela simplesmente vai te mandar embora. Então, cara, ele vai te mandar embora. E ele te manda embora porque você é um número lá, e o propósito que ele queria te construir com você, aquela missão que ele tinha, um número lá, e o propósito que ele queria te construir com você, aquela missão que ele te convenceu a fazer parte, já não faz mais sentido para ele, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão muito bacana para quem tá nas empresas aí, refletir sobre isso. Reflita do tipo, cara, peraí, eu estou trabalhando aqui por um propósito da empresa, mas e amanhã, cara? Se ela não me quiser mais, ela vai me mandar embora. E eu? E é normal. É normal, faz parte do jogo, né? Mas o que eu acho que é legal é a gente começar a pensar nisso, né? Começar a pensar o seguinte, peraí, cara, eu estou aqui, mas eu sou uma pessoa e eu preciso começar a gerar valor para mim, né? E aí essa separação foi uma coisa que eu aprendi a fazer também, de desvincular o que você estava falando, né? De desvincular o Clayton da empresa X pro Clayton, né? Então eu consegui fazer isso muito bem, e as portas que eu tenho hoje são abertas não pelo Clayton da empresa, mas para a gente começar a trabalhar. Então, para quem está nos ouvindo aí, né, reflita muito sobre essa questão de separar essas marcas e trabalhar muito para gerar valor para você. E aí e deixando um outro parênteses aí, que você não precisa deixar também de continuar agregando para a empresa onde você está. Na verdade, você tem que continuar agregando na empresa onde você está, porque é ela que paga seu café. Eu sempre brinco com as pessoas. O que paga seu café hoje? O que paga seu café? É o seu projeto, é a sua empresa, é seu projeto de empreendedorismo. Então você tem que ter isso em mente. Para você desvincular a sua pessoa, da empresa onde você está, você tem que fazer isso fora do seu horário de trabalho. Sim. Então você tem que executar com excelência na sua empresa e fora do seu horário de trabalho, executar a sua marca pessoal. Não é fácil. Qual a fórmula mágica? Cara, existe alguns hacks que você pode seguir, mas, cara, a fórmula mágica não existe, porque cada pessoa tem um líder, cada pessoa tem um chefe. Por exemplo, às vezes seu chefe vê que você tá começando a empreender ou tá começando a colocar algo, ele tá vendo que você tá construindo algo e ele já fala, olha, não quero que você publique nada da sua empresa porque você tá afetando a nossa. Cara, e tem muito. Eu tava citando para você agora mesmo, várias pessoas mandaram mensagem para mim dizendo que os chefes pediram para os próprios funcionários para ficar postando no LinkedIn, no Instagram, falando bem da empresa, porque senão poderiam ser demitidos. Cara, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo o gestor fazer isso, porque ele obriga a pessoa a dar uma nota de satisfação positiva sobre a empresa. Então, vários comentários que eu já ouvi, e isso é errado. Então você tem que desvincular um pouco, mas desvinculando sabendo que você tem que manter o seu trabalho, claro, né, nas empresas que te tratam bem, desvinculando sabendo que você tem que manter o seu trabalho, claro, né, nas empresas que te tratam bem e tudo mais, seu trabalho de uma forma ideal. Isso é o que eu fazia na minha época, né? Uhum. É o que eu fazia na minha época, eu acho que você também fez, que é desvincular, mas desvincular com inteligência, né? Sem dúvida, cara. Porque assim, as entregas, elas continuam, né? Aquilo que você precisa gerar de valor para o negócio, ele continua. Então, vida que segue, né? E também outro ponto positivo aqui que nós podemos falar é que seu relacionamento na empresa, eu sempre brinco com as pessoas também, não existe amizade no mundo corporativo. Amizade que eu falo existe, mas, cara, 99% não existe. Porque elas vão te prometer muitas coisas, elas estão com um interesse comum de ganhar mais dentro daquela corporação. Então você também tem que tomar cuidado com isso. De quem você conta seus planos, seus projetos, de quem você conta seus planos, seus projetos, de quem você chama para ser um sócio.
você tem que tomar cuidado. Porque não que você não deva falar, você deve explanar, porque você está criando a sua marca, você está criando uma nova identidade para você. Mas você também tem que tomar cuidado com quem você fala. Você não vai virar para o seu chefe e começar a falar para ele, olha, eu tenho um plano de sair da empresa daqui a um mês. Cara, amanhã ele te demite, sem sombra de dúvidas, porque ele vai falar, cara, eu não vou poder contar com o cara, então para que eu vou ter ele aqui? Então você tem que saber como fazer de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim, né? E eu gosto de brincar também, cara, você sabe quem é seu amigo quando você sai da empresa. Exatamente. Né? Cara, e sabe, viu? E sabe, cara. Sabe, então assim... O maior indicador é quando você sai da empresa onde você está, do ambiente corporativo, e as pessoas continuam a falar com você. Por isso é muito importante você desvincular a empresa de você. Quando você sai, ninguém vai te ligar mais. E, cara, passou 15 dias, ninguém lembra que você estava naquela mesa mais. Ninguém lembra de você. Você é um número, né? Então, eu já publiquei um artigo sobre isso, vou transformar ele em podcast também, mas você é um número, cara, você é um número, igual você falou, cara, 1 mais 1 são 2, cara, se não estiver fazendo sentido para a empresa, tchau, você vai ser demitido. E essas amizades de ligar para você, se você não tiver muito bem desvinculado do seu empreendimento, eles não vão fazer. Só para você ter noção, quando eu saí da minha última empresa, antes de 100%, ser 100% empreendedor, quando eu cheguei para fazer meu desligamento em São Paulo, cara, a primeira pessoa que me viu falou, aí, Éder, tudo bem? Como que tá o Bookmaps? Cara, então assim, eu consegui desvincular a empresa que eu estava do meu empreendedorismo. Só que eu não via que estava tão latente, tão alto isso, né? Quando você sai é que você consegue observar. Por isso é muito importante desvincular. Tem tão alto isso, né? Quando você sai é que você consegue observar. Por isso é muito importante desvincular a imagem da empresa. Então não é o Éder da empresa XPTO, é o Éder do Bookmaps, que é meu empreendimento, né? Que eu acho que isso é legal. Eu acho que o que é legal na sua história, nem todo mundo consegue fazer isso, é já criar uma marca paralela, né? Cara, peraí. E para criar, você tem que ter você tem que pisar em ovos, Clay, porque é muito complicado. Por isso que eu falei que não tem a receita mágica, porque dependendo com quem você fala, você tem que ser muito estratégico e muito cirúrgico para saber com quem que você fala, quem que você conta, quem que você pede ajuda, quem que você desabafa, quem você pede conselhos, porque é uma via muito difícil, é muito tênue essa linha entre você fazer o certo e sair como arrogante, e sair como, não estou sendo grato à empresa onde eu estou trabalhando. Quando vem na sua mente, assim, que foi o momento, né? Porque eu acho que quem tá ouvindo a gente pode estar pensando assim, cara, mas como é que eu vou saber qual que é o momento para eu empreender? Cara, 100%? Empreender 100%? Isso. Vamos na linha do 100%. Empreender 100% foi uma ligação que eu tive. Eu tava, cara, só para você ter noção, eu trabalhava das 9h30 até as 9 horas da noite, às 21 horas. E era um dia 7h30 da noite, 19h30, uma diretora da minha antiga empresa me ligou. Naqueles bate-papos que sempre faz anual para ver como que tá. Ela falou, cara, vamos fazer sua migração para São Paulo. E eu falei, cara, eu falei para ela, olha, me perdoa, mas eu decidi morar em Uberlândia por causa da flexibilidade em relação a visitar meus pais e também pela qualidade de vida, que Uberlândia é muito bom de qualidade de vida. E eu falei, cara, eu falei para ela, olha, me perdoa, mas eu decidi morar em Uberlândia por causa da flexibilidade em relação a visitar meus pais e também pela qualidade de vida, que Uberlândia é muito bom de qualidade de vida. Aliás, nessa época de pandemia, muitas pessoas de São Paulo me ligaram para perguntar sobre Uberlândia. Tem muita gente migrando de São Paulo para Uberlândia porque algumas empresas de São Paulo decidiram adotar o home office. Então elas estão procurando cidades para morar, olha que legal. Elas estão vindo para Uberlândia ou para outras cidades menores e saindo de São Paulo, que é aquela muvuca que você sabe como que é. Doideira. Aí ela me disse, ela falou, cara, aí ela falou com todas as letras para mim, falou, olha, seus pais são mais importantes do que seu emprego? Cara, aí eu vi que era a hora de ser 100%, cara. Eu peguei e falei, cara, é mais importante, sim, e se você não estiver contente, vamos começar o processo de migração. Cara, não deu uma semana, meu ex-chefe me ligou. Falou, cara, vamos fazer o processo de 100%, porque aí a ficha cai. Você fala, cara,
E essa diretora, só para você ter noção, ela foi mandada embora 1 ano depois. E virou, tipo, mandou mensagem para mim depois, falando que eu fui na melhor opção mesmo, que eu segui, que era essa opção mesmo, que hoje ela sofre com isso porque ela não ficou com a família, com os filhos, enfim, whatever, né? Mas, então, o momento é uma palavra, né? O momento é um acontecimento. Pode ser qualquer coisa. Agora, para empreender, cara, começar a empreender foi há anos atrás, quando eu comecei a trabalhar mesmo e ganhava R$300 por mês. R$300 por mês. Eu precisava de mais grana, e não tinha. O pessoal não ia aumentar meu salário. Eu falei, cara, vamos começar a fazer algo diferente. E como eu amava o digital, eu amava a tecnologia, eu fui nessa vibe de empreendedorismo. Mas o 100% digital, quando você está em algum cargo maior, é uma conversa, é um bate-papo. É um bate-papo, é uma ligação que muda tudo. É uma ligação. E hoje estou muito feliz, né? Claro. Hoje tem meu tempo, então um dos assuntos que eu queria conversar com você também é sobre a qualidade do tempo, né? Tipo, qualidade de vida. O que você acha que vai mudar na sua qualidade de vida agora? Né? Porque o tempo é muito importante para nós, né? Demais. Nós não damos valor no tempo, a gente fica só falando, mas, cara, tá passando muito rápido o tempo, parece que ele tá andando mais depressa do que na época que eu era criança, mas não é isso. Ele é a mesma coisa, ele anda lá, seus 60 minutos para dar 1 hora, suas 24 horas para dar o dia. O problema é que você não tá fazendo tantas coisas que você não consegue acompanhar mais o tempo. Então você não consegue ver as coisas simples, né? Uhum. Tem uma coisa que a gente tem em comum, que as empresas ainda, infelizmente, e acho que isso é muito louco, porque ninguém parou para pensar nisso ainda, né? Pelo menos eu não vi ninguém comentando sobre isso. Que é assim, por exemplo, eu sou muito mais produtivo à noite do que durante o dia, mas muito mais produtivo. Então, assim, a vida na madrugada pra mim, cara, é maravilhoso, né? Eu amo trabalhar na madrugada. Mas eu acho que acendeu uma luz, tá, Cleito? Então, cara... Com essa pandemia, eu acho que acendeu uma luz ao invés de você... Porque existe um problema no Brasil em relação à contratação de pessoas. Eles contratam por horas intermitentes de trabalho. Então, você trabalha 8 horas por dia. Só que tem pessoas que chegam na empresa 6 horas da manhã e vai tomar um café na praça de alimentação durante 2 horas. Então, cara, o cara fica tomando café das 6 até as 9 horas da manhã, até as 8 horas da manhã, cara, e depois volta para trabalhar, ainda começa a falar de outras coisas, falar de novela. Ele não trabalha com a entrega, ele não trabalha com a entrega do projeto. Ele recebe dos empresários falando comigo, em algumas reuniões que eu faço, eles estão mais focados na entrega. Sim. E é por isso que aumentou a produtividade, cara, não tem segredo. Você pode ver que o home office deu certo na maioria dos casos. Por quê? Porque o líder e o funcionário começaram a colocar demandas. Então ele tinha que fazer, olha, você vai ter que fazer 3 tarefas durante o dia. E ele entregava as 3 tarefas, né? Porque não tinha nenhuma abstração ali. Ele tomava o café em 10 minutos e não mais em 2 horas, 3 horas, igual era antigamente. Então eu vejo assim, essa mudança ela ocorreu, mas quando eu falo na questão de tempo, né? Vou te dar um exemplo, né? Assim, a gente tem daily, né? 11h20 da manhã. Cara, 11h20 da manhã. Por que a gente não tem uma daily 3 horas da manhã? Sacou? Sim. Nunca vai funcionar. Por quê? Porque, cara, nem todo mundo vai aderir a esse horário, nem todo mundo vai querer participar disso. Então, assim, por que a gente não tem uma daily 3 horas da manhã? Sacou? Sim. Nunca vai funcionar. Por quê? Porque, cara, nem todo mundo vai aderir a esse horário, nem todo mundo vai querer participar disso. Então, assim, agora quando você tá empreendendo, cara, não, você faz seu tempo, né? Então, se você quiser fazer uma reunião 3 horas da manhã com um indiano, você faz, né? Então, você vai fazer isso. Agora, quando você tá nas empresas, é mais difícil isso, né? Eu, por exemplo, aqui sofro, porque, cara, como eu sou noturno, e eu gosto de trabalhar até 2, 3 horas da manhã, aí às vezes eu fico trabalhando até 1, 2 horas da manhã, e quando é 8 horas da manhã eu tenho reunião. Aí você fala assim, cara, um exemplo claro sobre o tempo, né, Cleito? Na semana passada, uma tia minha faleceu. Tá? Tinha câncer e faleceu. O que acontece? Minha mãe me ligou e tal. Eu teria que pedir autorização pro meu chefe para sair, né? Se eu trabalhasse em empresa corporativa. Cara, deu 2 minutos, eu só coloquei 2 trouxas de roupa na mala, peguei o carro e fui para lá. E fiquei lá e fui para lá. E fiquei lá 1 semana. Então,
esse tempo, essa habilidade de você trabalhar de onde você quiser. Mas a gente não pode também se enganar, né? Não é aquelas publicidades que aparecem no Instagram, olha, trabalhe 3 horas por dia e ganhe 20 mil reais. Não existe fórmula mágica para isso, não. Cara, mas o que acontece? Quando você chega no patamar de controlar o seu tempo, meu amigo, é muito bom, porque você consegue viver mais. Só para você ter noção, eu aprimorei nesse tempo que eu saí 100% de empreendedorismo, nos últimos 3 anos, eu aprimorei meu inglês. Por isso que cara, às vezes eu vi o carinha chegando lá, na empresa onde eu trabalhava, né, como trainee, o cara lá com 14 anos falando inglês perfeito, eu falava, cara, meu inglês tá tão ruim, esse cara tá com inglês tão bom. Eu falava, como que esse cara aí, todo mundo colocava ele lá em cima e o cara tava aprendendo francês, espanhol. Só que aí depois você conversava com ele, ele falava, não, eu só estudo. Quando você trabalha em empresa, cara, você fica ali 24 horas quase na empresa. Então você não tem tempo para você aprimorar o seu inglês. Você não tem tempo para aprimorar as suas coisas, para fazer algumas coisas que você acha que não é importante. É aquela história do mato alto, né? Você acha que você não precisa fazer algumas coisas, mas você precisa, porque são importantes. Então, o inglês é um fato, cara. Meu inglês melhorou 90% porque eu dediquei as minhas aulas de inglês. Então, isso foi, 2 anos atrás. Então, quando você tem isso em mente, o tempo, você controlar o tempo a seu favor, você consegue... Outro exemplo também, quando eu ia conversar com as pessoas, eles sabiam de todos os assuntos, os caras novos. Cara, você ia conversar com o cara sabia de tudo sobre os assuntos. Ele tinha assistido todos os filmes, eu falava, cara, mas esse cara, como que ele sabe? Que cara é inteligente. Mas é porque o cara ficava o dia inteiro na televisão, assistindo seriados, assistindo filmes. É uma outra realidade, né? É uma realidade diferente para quem trabalha... Você comentou um negócio aí que me deu um gancho do que eu vi lá. Tem um período de tempo no meu LinkedIn, de 2014 para 2018, 4 anos, basicamente, que eu não tenho nenhum curso, não tenho nenhuma certificação, nada. 4 anos. Porque aí eu olho hoje e falo assim, caramba, cara, olha isso aqui, o quanto eu tava focado no meu negócio, cara. Eu tava totalmente focado no meu negócio. Então, eu não fazia nenhum curso, eu não fazia nenhuma especialização, porque eu tava trabalhando 16, 17 horas por dia no meu negócio, né? E isso é tão louco, quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, naquela época lá, você tá falando de estudar inglês, mas eu tava tão centrado em fazer meu negócio acontecer, que se alguém falasse para mim, cara, estuda inglês, eu ia achar que era a maior perda de tempo do mundo. Eu falar assim, cara, vou perder tempo estudando inglês? Tá louco? Eu tenho que investir no meu negócio, né? Então, vai depender muito também do tipo de negócio que você vai querer no meu negócio, né? Então, vai depender muito também do tipo de negócio que você vai querer montar, né, cara? Hoje a gente tá trocando uma ideia aqui porque a gente já passou por muita coisa, né? E querendo ou não, hoje a gente valoriza muito mais o tempo no sentido de que, cara, peraí, como que eu faço para ter uma receita recorrente mensal aqui que me gera uma tranquilidade para eu não ter que ficar louco correndo atrás das coisas, né? Que me sobre tempo para eu cuidar da minha vida, do meu cachorro, do sei lá do que, né? Então a gente valoriza muito mais isso, né? Mas para quem quer empreender também e tem essa visão teoricamente do que eu tinha lá de trabalhar 14, 15 horas, 16 horas por dia, cara, é seu negócio, né? Então faça. Faça isso, né? Faça isso. Faça e erre. Cara, você vai errar, você vai descobrir novas coisas, você vai... Mas você tem que passar por esse processo, você tem que acreditar. E também outro ponto também é que a gente está falando sobre... Eu comecei investindo. Eu, por exemplo, quando eu comecei, minhas finanças pessoais, eu olhava assim e falava, cara, ninguém queria ser meu sócio. Ninguém. Então, quando eu comecei, ninguém queria ser meu... Hoje querem, mas quando eu comecei, ninguém. Eu falava, cara, você tem que investir, eu fiz as contas, falei, você tem que investir com 3 mil reais. O cara olhou pra mim e falou, não vou investir 3 mil reais, eu tenho 150. Eu falava, cara, mas 150 não dá pra fazer nada. Então, você tem que pegar e estourar seu cartão de crédito, você tem que estourar sua vida financeira, pessoal. Porque só assim você acredita. Quando você, cara, você tá jogando a sua vida, você fala, cara, eu tô arriscando aqui meu cartão de crédito. Eu pego todos os cartões de crédito e começa a alocar hack de servidor, você começa a investir para pagar funcionário, pagar hora de desenvolvedor. Então, quando você faz isso, você começa a ter uma responsabilidade maior. Quando você é empreendedor, não existe empreender sem investir nada. Você tem que arriscar, cara. Você tem que... Para você pagar funcionário, pagar hora de desenvolvedor.
Então, quando você faz isso, você começa a ter uma responsabilidade maior. Quando você é empreendedor, não existe empreender sem investir nada. Você tem que arriscar, cara. Você tem que... Para você estar no mercado, você tem que arriscar, não adianta. Então, é outro ponto que, para quem quer empreender, fique atento. Né? Não que precisa de muita grana, não é isso, mas precisa estar pronto para arriscar. Sem dúvida. Não é, né? Não vou... Tipo, para arriscar e saiba que você vai perder grana. Sim. Você tem que ter em mente que você vai perder. Tipo, tomara que você não perca, né? Bom? Tomara que você não perca, né? Mas pode ser que aconteça. Né? Mas todos os amigos que eu falo, todos os empreendedores, as reuniões onde eu participo, todos, cara, se fuderam com a vida financeira, pessoal. Se fuderam mesmo, literalmente. Tiveram separação entre homem e mulher, porque o cara queria investir, a mulher falou, não vai, cada caso é um caso, é difícil. Por isso que eu falo que a história do empreendedorismo, cara, você cria uma novela para cada empreendedor. Para cada empreendedor é uma novela. Uma coisa que eu gosto de falar também, e muita gente não gosta que eu falo disso, ou até discorda de mim nessa visão, mas eu acho que é bacana porque é a minha visão, né? E a gente tá batendo um papo aqui justamente para isso, né? Quando eu saí da empresa, né? Que eu saí do mundo corporativo e fui empreender na primeira vez, todo mundo achou que eu era o cara mais retardado do mundo, né? Putz, cara idiota, né? Cara, você estudou a vida inteira aqui e agora você tá abandonando tudo pra empreender? Esse menino tá louco, né? Todo mundo da família achando que eu era o mais retardado de todos, né? Tá cometendo o maior erro possível, né? E aí fui, cara. Fiquei 4 anos e aí realmente eu não consegui fazer o que eu esperava, né? No empreendedorismo. Eu não consegui fazer o que eu esperava, né? No empreendedorismo. Eu não fui o empreendedor que eu acreditava que eu podia ser naquele momento. Mas você ainda ficou acima da média, né? Porque 4 anos foi acima da média. Sim, então. Mas olha só, tanto que você é louco, né? Quando eu fui, na verdade eu não estava buscando emprego, né? Eu recebi uma proposta justamente por um projeto que eu tinha feito na empresa. E me fizeram a proposta, eu olhei e falei assim, caramba, cara, CLT? Tipo, cara, como assim, Cleitão? Você vai abandonar tudo e vai voltar pro mercado? Cara, eu me senti o cara mais derrotado do mundo, cara. Mais derrotado do mundo. Eu falei, cara, você é medíocre, cara. O sabotador tava aqui na minha cabeça o tempo inteiro, falando, cara, você é um derrotado, você tá voltando pro mercado, você tá abandonando tudo que você acredita. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses, assim, depois que eu aceitei a proposta, fui lá. Quando eu assinei a carteira, cara, eu não acreditei, cara. Aí, depois de uns 3 meses, eu falei assim, cara, peraí. Qual que é o problema de trabalhar como CLT, cara? Aí eu ressignifiquei tudo isso. Falei, cara, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. E aí, o que eu acho que é interessante, né? E é essa leitura que eu quero trazer para quem tá ouvindo a gente aqui, é o seguinte, cara, pensa só em ir, executa. Mas não pensa em voltar, não. Vai para cima. Mas se tudo der errado, cara, se der tudo muito ruim, tipo, tudo muito ruim mesmo, cara, você vai sair do outro lado melhor do que você é. E quando você sair do outro lado melhor, cara, você vai estar muito anos-luz na frente da galera que tá nas empresas. E a probabilidade de você se recolocar muito bem, com um aprendizado muito maior, sem dúvida, cara, é muito grande. Então foi o que aconteceu comigo. Eu consegui me recolocar muito bem, fui para uma empresa ganhando muito mais do que eu ganhava antes, né? E assim, luz na frente da galera que tá nas empresas. E a probabilidade de você se recolocar muito bem, com um aprendizado muito maior, sem dúvida, cara, é muito grande. Então foi o que aconteceu comigo. Eu consegui me recolocar muito bem, fui para uma empresa ganhando muito mais do que eu ganhava antes, né? E assim, com uma posição muito bacana, com um pensamento totalmente diferente. Ou seja, aquele tempo que teoricamente muitas pessoas eu perdi, né, empreendendo, na verdade eu ganhei, cara. Na verdade eu ganhei, e hoje eu consigo ter essa leitura, né? Então agora aqui mais uma vez, né, eu tô meio que de alguma forma saindo de tudo para empreender de novo. Cara, lógico que eu não tô pensando em voltar pro mercado. O pensamento é, cara, peraí, deixa eu criar o meu negócio aqui. Mas eu não sei, amanhã eu recebo uma proposta. Sim. Daqui uma semana alguém me faz um convite. E aí você coloca na balança e fala, peraí, cara, o que é o mais legal, né? Então, acho que mais uma vez, eu comecei falando disso,
né? E eu acho que agora o nosso fechamento aqui, mais pro fechar, cara, a gente tem que olhar pra dentro da gente e falar, cara, eu tô feliz. Né? Se eu estiver feliz, cara, é o que importa. E outra regra também, Cleiton, que você está entrando agora nessa 100% de empreendedorismo que eu te falo, que eu usei para mim. Talvez você use na sua vida também. E também para as pessoas que estão ouvindo. Geralmente, quando você empreende, você fala, cara, eu vou ter tantos clientes quando você faz seu business plan, né? Business plan. Você fala, cara, eu vou ter 100 clientes em 6 meses, né? Mas só que ouvir o sim da pessoa é muito difícil. Ouvir o sim do seu cliente é muito difícil. Então é uma escalada, você tem que construir tijolinho, né, todos os dias, todos os meses. Às vezes você faz uma proposta para um cliente hoje, daqui 3 meses ele vai te dar o ok. Então aqui, se você não estiver preparado, então o que eu fazia? Eu até que encarado, então o que eu fazia? Eu até que em casa eu tenho um quadro que eu sempre coloco, um quadro mesmo, cara, na minha parede inteira, que tem um quadro aqueles que dá pra você escrever com caneta e tal. Aí eu escrevi que eu era o colecionador de nãos. Todo dia que saía, cara, tipo, quando eu comecei a empreender, né, tipo, há 10 anos atrás, aí eu falava, cara, eu não vou atrás de sim, eu vou atrás de nãos. Então, todo mundo que eu batia na porta, na minha cabeça eu falava, cara, esse cara vai me falar não. Aí quando eu chegava em casa, por exemplo, eu não contava, por exemplo, eu tive 100 nãos e achava ruim. Eu falava, cara, tipo, eu tive 100 nãos, mas eu tive um sim. Então esse sim gerou receita para mim. Então eu não preocupava em ter 100 pessoas dizendo sim para mim, né? 90 pessoas dizendo sim para mim. Eu preocupava em 1, 2 pessoas dizendo sim. Porque é difícil, porque é igual eu te falo, as pessoas dela, o tempo não é seu. O contexto muda, né? Aí você fala, cara, como que essa pessoa não aceita meu projeto? Como que ela não aceita? Ela tá precisando disso. Mas ela ainda não viu. Então ela demorou, senão ela também não quer. Pode ser que ela também não quer, né? Esse é um dos fatores, então, colecionador de nãos, que eu aprendi muito. E uma palavrinha também, cara, que você não pode deixar ela te pegar, que é a procrastinação. Cara, você faz os planos e você não executa. Isso é muito bom para você fazer os planos, né? Então você vai lá, faz um monte de coisas. Cara, no seu plano você vai ser bilionário. Você vai ser o novo amigo do Bill Gates. Só que acontece o seguinte, cara, você não executa, você não faz. E a execução, cara, tá desde o cliente, desde o ticket médio maior quanto o ticket médio menor. Porque talvez quem paga seu café não é aquele cara da grande empresa, do grande projeto. Talvez quem paga seu café é o cara menorzinho lá, que tá te pagando 3 mil por mês, 4 mil, 5 mil, 6 mil por mês. Então você tem que ter essa empresa do grande projeto. Talvez quem paga seu café é o cara menorzinho lá, que tá te pagando 3 mil por mês, 4 mil, 5 mil, 6 mil por mês. Então você tem que ter essa diferença também, principalmente para quem tá me ouvindo aí, né? Porque para quem anda às vezes eu faço alguns artigos no LinkedIn, as pessoas leem, mas por áudio é melhor, né? Porque a pessoa talvez está no carro, está em algum lugar. E sente a emoção também, né? Sente a emoção também, né? Uma coisa é a palavra escrita, né? Ouvir a voz, né? Ouvir o sentimento, a tonalidade, a imperatividade da voz, eu acho que é legal. Então, por isso eu acho que é importante. Vida de empreendedor não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas é muito boa. Ela tem os bônus e tem o ônus, né? Só que o bônus é muito melhor do que o ônus, cara. Muito melhor do que o ônus. Mas, cara, eu acho que é isso, né? A gente tá com mais quase 50 minutos aí. Só o seguinte, falou o empreendedorismo no futuro, cara. Como que vai ser esse empreendedorismo no futuro? Eu acho que é legal. Pra gente falar um pouco, né? Mais uns 10 minutinhos aí, só para falar um pouco sobre o empreendedorismo do futuro. Como que vai ser? Como você vê isso, Cleiton? Você na sua área, por exemplo. A sua área, só explica um pouco a sua área, né? Porque na hora que você se apresentou, você não explicou o que você vai fazer. Já faz seu jabá aí. Já faz seu jabá, sinais aí, o som aqui do cofrinho caindo. Já faz seu jabá para o pessoal já saber o que você faz. Então, a minha formação é em publicidade e propaganda. E depois eu mergulhei no marketing digital, né? Eu montei uma empresa de marketing digital há muitos anos atrás. Venho trabalhando desde já na época 2012, 2013. A gente criou uma empresa de inbound marketing, né? De criação de conteúdo. E quando ninguém falava de inbound marketing, a gente estava falando disso aqui.
Então a gente veio construindo uma pegação de conteúdo, e quando ninguém falava de inbound marketing, a gente estava falando disso aqui. Então a gente veio construindo uma pegada desde o começo muito forte em conteúdo, né? Criando conteúdo para os outros, né? E depois disso eu mergulhei no mundo do design, a parte de design thinking, design de serviço. Aí eu entrei num contexto muito forte de inovação e entrei numa área de transformação digital, né? Na época, nessa pegada muito de como que eu transformo todos esses serviços em digital. E recentemente agora, o meu último trabalho, né, que inclusive termina sexta, eu estava atuando como Product Manager, né, com uma pegada muito para produto, com foco em tecnologia, né, desenvolvimento pesado de software. Um produto tecnicamente muito complexo, e fiquei 1 ano lá desenvolvendo esse produto, e dentro desses emaranhados, né, de universo, eu sempre compartilhei muito o aprendizado que eu tive, né? Então eu construí uma rede que de alguma forma elas me seguem em busca do conteúdo que eu gero para elas, né? Então sempre compartilhando, sempre buscando entregar valor para as pessoas, né? E é nesse universo que eu estou inserido, né? De curadoria de conteúdo, né? Vamos dizer assim, de como criar conteúdos para gerar valor para as pessoas, né? Essa é a pegada que eu quero focar agora para poder trabalhar. Então eu sempre fiz isso ao longo da minha vida de graça, né? E agora a ideia é formar isso, né? Transformar isso de fato num negócio, né? E ganhar dinheiro com isso. Mais uma vez, não é fácil, a gente já sabe, né? Sabe que o deixa eu fazer um parênteses aqui também, eu sou o cara de parênteses, né? Mas cara, eu vejo muito que as empresas, elas não estão muito antenadas na experiência do usuário, né, cara, né, Cleito? Então as empresas vão lá, fazem de qualquer forma e tem um valor muito grande essa experiência do usuário, né? E qual que é o valor? Como você mensura isso para a empresa? Existe uma calculadora? Existe uma forma de você mensurar os ganhos? Se é por NPS, nota de satisfação, por usabilidade? Como que você faz isso nas empresas? Então, na verdade, porque às vezes a empresa está até pagando uma empresa de publicidade, a empresa vai lá, faz de qualquer jeito e o cara não está vendendo, né? Então, como funciona isso? Só para explicar um pouco para quem está aí curioso. Eu vou tentar ser breve, mas isso aí é assunto para um podcast inteiro. Né? Com certeza. Dá pra gente falar só disso, cara. Mas eu vou tentar resumir aqui bem rápido. O que acontece, cara? Muita gente, e tem muita gente no mercado que atua com essa pegada do tipo, vamos encantar os clientes, vamos fazer uma experiência bacana na mesa, velho. Exatamente. Entendeu? É negócio. Não estamos falando de, vamos encantar o nosso cliente porque a gente ama ele e a gente é bonzinho. Todo mês, Cleiton, eu demito cliente, cara. Todo mês. Cara. Eu demito. Cara, o cara começou a me tomar muito tempo, porque existe o seguinte, existe os caras que contratam seu serviço, mas eles não sabem nem onde estão. Sim. Eles te dão tanto trabalho, cara, que você fala, cara, não compensa ter esse cliente na minha base. Ter ele. Eu demito cliente, cara, todo mês eu demito sem dó, cara. Se o cara tiver tomando muito meu tempo e eu vejo que o cara já tentamos ajudar e ele mesmo assim, ele não vê valor, talvez não tá vendo valor porque ele não tem conhecimento, cara, infelizmente eu prefiro não ficar com o cliente, cara. Ou felizmente, né? Felizmente, talvez o cliente não está preparado. Esse é o lance, né, cara? No marketing a gente aprende lá a estudar o nicho, né? Então, peraí, antes a gente criava um segmento, agora eu tô nichado, eu tô num público ainda menor. Antes a gente criava um segmento, agora eu tô nichado, eu tô num público ainda menor. Então, se eu tô nichado, cara, é justamente para poder atender especificamente uma quantidade de pessoas que de fato entendem o que eu estou oferecendo como valor para elas, né? Então... e o cliente, sempre quando você contrata um cliente, ele acaba aquela frase, né, você está em discussão com o cliente no telefone, ele sempre fala, mas você tem que me atender, porque o cliente sempre tem razão. Cara, não necessariamente, porque quando ele te procura, porque ele não tem know-how na aplicação do projeto dele, então ele te procura para você fazer o projeto, então você não vai falar sim para ele em tudo. Quando você encontrar uma empresa que só fala sim para você é o cara que está comandando, você não precisa mais daquela empresa, né? Sim. Então imagina, se todos os meus clientes me pedissem alguma coisa, eu falasse sim para eles, eu serviria para quê? Sim. Eu tenho que servir para quê? Para dar resultado para ele. Agora, se ele que comanda o negócio e quer ouvir sim,
cara, ele não precisa de uma empresa terceira para... Ele mesmo consegue fazer a empresa dele rodar, né? Então, esse ditado que cliente sempre tem razão, cara, não é tão válido assim. Ele tem razão, óbvio, em muitas das coisas, né? Mas se ele é desrespeitoso com você, se ele é mal educado com você, se ele usa palavras obscenas ou quer mandar em você e nos seus funcionários, cara, não é assim que funciona, né? Sim. É o bom senso, né, cara? Acho que dentro desse contexto tem um conceito dentro do marketing que a gente chama de posicionamento, né? O que eu não faço também me posiciona, né? Porque eu me propus a entregar um valor determinado para o cliente em relação ao negócio dele. Tudo que ele está me pedindo que de alguma forma não está naquilo que eu me proponho a oferecer, está fora do que eu me posiciono. Então, se está fora do meu posicionamento, eu não entrego. Né? Então não é, nossa, eu vou reganhar as pernas aqui e fazer tudo. Não é isso. Mas o que eu procuro provocar nas pessoas é assim, cara, vamos olhar onde está o dinheiro? Né? Então, antes de falar de experiência, eu tenho que entender onde está o dinheiro. Quando eu olho para o dinheiro e eu vejo se tem dinheiro na mesa ou não, para aquele tipo específico de cliente, a gente desenha a jornada do cara inteira para poder entender desde o pré-serviço, como que ele ficou sabendo de você, durante, como que foi a experiência dele contigo, e até no possível pós-serviço de suporte, ou até mesmo um possível churn. Então, dentro desse contexto, a gente tem várias etapas que a gente consegue mensurar cada uma dessas etapas. Então, o NPS é uma coisinha só que a gente usa para poder entender, mas tem várias outras métricas que a gente tem que usar de acordo com cada momento da jornada, né? Então, essas métricas como um todo, na somatória, ela me dá uma métrica de saúde do cliente, que eu acho que é o mais legal. Então, peraí, cara, o quão saudável está o meu serviço para esse cliente? Olha o tanto que a leitura é diferente. A leitura não é do tipo, quão satisfeito o meu cliente está. Porque às vezes o meu cliente está satisfeito num determinado ponto da minha jornada e ele pode se tornar insatisfeito num ponto seguinte. Né? Então isso não me diz nada. Agora, quão saudável está a nossa relação, muda tudo. Então essas N variáveis nos ajudam a chegar nesse índice de quão saudável está. E também é o seguinte, Cleiton, não quem te contrata tem que ficar satisfeito, né? Porque às vezes você não dá certo com o cara, não é o cara, por exemplo, quem te contratou tem que ficar feliz com você, senão ele vai tirar o seu serviço. Não, quem tem que ficar é quem está na ponta. É o cliente que está usando o que você está fornecendo. Então, é o cliente do cliente. Então, às vezes você não dá certo com o cara que te contratou, o diretor da empresa, o dono da empresa, mas todos os clientes deles ficaram horrorizados com tanta tecnologia, com tanta intensa como o digital, estão totalmente satisfeitos. São esses caras que ele tem que levar em consideração. E muitas das vezes nas empresas eu vejo o contrário. Quando o cara ele não vai com a sua cara, ou ele não gosta da forma que você responde para ele já faz uma reunião e fala, olha, tal empresa não pode ficar com a gente. Eles não analisam o final, né? E eu acho que isso é um problema. É claro que tem que ter um ambiente saudável em termos de comunicação e maturidade também. Da pessoa saber ouvir não, e não é porque ela está pagando que ela vai ouvir só sim. Né? É porque nesse caso é um caso B2B2C, né? Você vende para uma empresa, mas quem usa é o consumidor. E aí, para o cara, gera menos valor ainda, dependendo do contexto, porque ele não consegue enxergar o que você entrega para o usuário dele, né? Porque a experiência também, ela é muito subjetiva, né? Então, eu entender de fato o que é experiência, principalmente numa perspectiva do consumidor final lá na ponta, muitas vezes para quem está aqui tomando decisão, aquilo não gera valor. Então, mostrar para esse cara que toma a decisão de que tem dinheiro na mesa é o caminho para a gente poder transformar a experiência dos usuários. Eu sempre falei assim, cara, onde você acha que está o dinheiro? Né? Aí ele olhou e falou, cara, não sei, cara, vamos lá, pensa comigo, vai lá na Anatel, dá uma olhada na Anatel, todos os casos que abriram a Anatel, e olha a quantidade de dinheiro que você está perdendo só lá. Por quê? Porque o cara, ele tentou resolver em todos os canais da empresa. Ele não conseguiu resolver, ele vai na Anatel. Então, a Anatel, cara, é a maior dor do cara, porque ele já percorreu tudo. Então, cara, vai lá na Anatel. Se você for na Anatel e pegar todos os casos da Anatel e desdobrar ele, vir fazer a jornada reversa desse cara, você vai achar dinheiro demais na mesa. Dinheiro demais.
Então, assim, é nesse caminho que a gente tem que ir, sabe? Do sentido de, cara, beleza, eu quero oferecer uma experiência bacana para o meu usuário, por que também, né? Por que tem o dinheiro na mesa? Porque quanto mais clientes satisfeitos, maiores indicações. Quanto mais indicação, mais saudável é a minha comunicação, que eu não preciso investir em marketing, o marketing vem boca a boca, crescimento orgânico é muito melhor do que o crescimento pago. Então, dentro desse contexto, cliente satisfeito gera mais cliente. Tá? Por isso que a gente faz isso também, cara. Porque no final do dia é muito mais barato eu manter os clientes que eu tenho atual e esses clientes atuais me trazerem novos clientes do que eu gastar uma receita fodida em comunicação, em publicidade, em propaganda para trazer novos clientes. Então, no final do dia, cara, a conta fecha. Se a empresa oferece um bom serviço e os clientes estão de fato satisfeitos, com certeza o equilíbrio do negócio e a sustentabilidade dele tende a ser mais perecível ao longo do tempo. E deixa eu te fazer uma pergunta, Cleiton. Eu sei que é recente, mas você já tem um nome já do seu projeto novo que você está encabeçando para você já divulgar? Eu fiz o MVP, né, igual eu estava comentando contigo. Eu testei e validei algumas hipóteses, mas ainda não tenho, porque você queria que eu fizesse um merchan aqui já? Claro, cara, já colocava aí na mesa as cartas na mesa e falava, cara, você vai me encontrar com esse e-mail, com esse site, mas é muito recente também, né? Então... Mas já estamos já no que fazer aqui, já conversei com algumas pessoas também que podem me ajudar nesse processo e com certeza vai sair do outro lado melhor. Não, com certeza. Cleiton, queria te agradecer, eu acho que foi um papo muito legal, sempre nossos papos são legais, né? Então, já conversamos demais offline, agora online nesse momento foi bom. Provavelmente na estatística, algumas pessoas, como foi longo, né, o podcast, algumas pessoas não vão ouvir até o final, mas aquelas que ouviram até agora são pessoas que têm a vibe de empreendedorismo mesmo e que sabem que podem virar o jogo, né? Então, eu agradeço você que ouviu até agora. É o primeiro podcast aqui que eu estou gravando com uma pessoa, então o Cleiton foi o primeiro, tem outras aí que eu vou chamar para conversar um pouco, é um bate-papo descontraído, igual meus outros podcasts que eu faço, então não é nada profissional, é um podcast, cara, tipo, que eu vou chamar para conversar um pouco, é um bate-papo descontraído, igual meus outros podcasts que eu faço, então não é nada profissional, é um podcast, cara, tipo, quando eu faço os meus, por exemplo, eu ouço passarinho cantando, que quer participar, cachorro latindo, eu não tô nem aí, mas eu acho que importante é o feedback das pessoas que estão ouvindo, eu acho que as pessoas gostam, me mandam muitas mensagens, eu acho que elas vão gostar da sua história, Cleiton. E depois, num certo momento, vamos marcar um outro bate-papo para você falar um pouco da empresa já operacionalizando. Amém. Porque você é uma história que está começando aí agora. Então, sim, a gente pode bater um papo por daqui 3 meses, o que você fez, quais foram seus maiores desafios, o que você está planejando para 2021, porque nós estamos em 2020, mas maio, né? Esse ano não acaba, com tanta coisa ruim que está acontecendo no mercado, né? Ninguém sabe como 2021 vai ser. Mas, cara, muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa aí, sua despedida final, só para não tomar muito tempo dos nossos ouvintes aí, porque... Vai dar 1 hora de papo aqui já, ó. No meu aqui já deu 1 hora. Mas menos do que as nossas reuniões, né? Nós ficamos jogados até 3 horas da manhã. Isso aí. Então... Mas, cara, só agradecer mesmo e pra galera aí que ficou até aqui, dar os parabéns pros caras, porque realmente, se o cara ficou até aqui é porque ele tá em busca de algo diferente, né? E isso é bacana. E me procura aí, Cleiton Campano, se você digitar no LinkedIn ou no Instagram, o que quer que seja, você vai me achar. E o que eu puder contribuir, cara, tamo junto. Vamos fazer mudança na vida das pessoas aí, que eu acho que é o que mais gera valor pra gente. Ok, doutor. Então, pessoal, esse foi o 8º episódio da primeira temporada